A entrevista agora é com Vitélio Brustolin. Ele é especialista em relações internacionais, professor da Universidade Federal Fluminense e gentilmente nos atende aqui no Poder Expresso. Professor, muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Professor, eu começo perguntando, né, sobre o peso de uma figura como o Papa Francisco nas relações diplomáticas, nas questões, por exemplo, de tentar controlar as guerras que acontecem aí em todo o mundo. O Papa Francisco ele tinha uma atuação, né, próxima, forte, e também uma atuação que por muitos era considerado ali política, né, no bom sentido da palavra. Como que a perda do Papa Francisco neste momento, né, o que a perda do Papa significa para as relações diplomáticas e para o mundo como um todo, né? Murilo, a Santa Sé é a representação da Igreja Católica. Então, o Papa ele é o líder da Igreja Católica. Mas a cidade do Vaticano é um Estado. É um Estado, inclusive, representado na ONU, é o 20 na ONU, tem relação com 180 países. O menor estado do mundo tem 0,44 km², tem de 800 a 1.000 habitantes e emite passaporte. Então, a figura do Papa é uma figura política também. Ele é um chefe de Estado. Ele tem um exército com 110 soldados, é o exército suíço, a guarda suíça, é o menor exército do mundo que cuida do Vaticano e do Papa desde 1506. Então, sim, ele teve uma atuação política. Tradicionalmente, os papas têm uma atuação representando o Vaticano. O Vaticano é assim reconhecido como Estado desde dos acordos de Latrão, dos tratados de Latrão, lá em 1929. Mas antes disso, a Igreja Católica também tinha um posicionamento político, porque ela se fundiu ao Império Romano e durante muitos séculos, né, ela foi uma estrutura religiosa e política, uma espécie de teocracia, que é o que ainda é, né? Dentro do direito internacional é até difícil classificar o que é o Vaticano, mas ele fica nessa categoria de Estado teocrático, num dos raros casos em que uma monarquia, porque o Papa é como se fosse um monarca para o direito internacional, é eleito por um colégio de cardeais, não é uma passagem hereditária. Então, só para finalizar essa resposta, o Vaticano ele tem tradição de mediar relações entre estados, mediar conflitos, fazer críticas a conflitos, tentar ser interlocutor em buscas pela paz, em soluções pacíficas para controvérsias. E foi isso que o Papa Francisco fez durante seu papado, inclusive defendendo a dignidade de pessoas como refugiados, tanto ingressando na Europa quanto nos Estados Unidos, outros países, e também as questões do meio ambiente. O que pode fazer muita falta, caso ele seja substituído por um Papa com um perfil menos carismático, é justamente essa facilidade de se comunicar com a população do mundo inteiro, porque se a gente olhar para a história, por exemplo, o João Paulo II era um Papa muito carismático, com facilidade de comunicação. Já o Papa Bento XVI, que sucedeu João Paulo II, tinha um perfil mais fechado, mais estudioso, intelectual, não tão acessível quanto tanto João Paulo II quanto o Papa Francisco, Murilo. Agora, professor, o senhor fala então, né, dessas relações diplomáticas que o Papa mantinha. Eu queria que o senhor destacasse alguns exemplos concretos, né, de como ele lidou com outros chefes de Estado, com outros governos, inclusive aqui com o nosso governo, o governo brasileiro. O Papa esteve com o presidente Lula pelo menos 3 vezes nos últimos anos, inclusive no G7. Né, foi o último encontro que ali eles tiveram. Queria que o senhor destacasse alguns exemplos dele com chefes de Estado, como que ele se posicionou nesses últimos anos e, enfim, olhando para frente, quais serão os desafios do próximo Papa. Eu acho que um bom exemplo da atuação do Papa Francisco foi no primeiro mandato do Trump, ainda lá em 2016, quando ele disse que construir muros não é uma atitude cristã. O Trump tinha prometido aquele muro na fronteira com o México na campanha, inclusive nesse momento transformou toda a fronteira entre Estados Unidos e México em área militar. É a área militar mais extensa do mundo, mas só tem 20 metros de largura, porque o Trump está usando esse artifício para que as pessoas que tentem ultrapassar a fronteira sejam detidas como invasoras de uma área militar, e isso facilite que elas sejam presas e deportadas sem passar pelo judiciário dos Estados Unidos.
Então, esse posicionamento muito corajoso, inclusive, do Papa Francisco, batendo de frente com o Trump, eles, inclusive, trocaram farpas públicas, o Trump respondeu, embora o Papa Francisco não tivesse nomeado diretamente o Trump, tenha só falado do muro, e aí em 2017 eles se encontraram, mas é muito claro que o posicionamento do Papa Francisco em relação à imigração, a refugiados e também aos temas ambientais é completamente contrária ao posicionamento do Trump, que inclusive saiu do Tratado de Paris sobre mudanças climáticas no primeiro mandato e acabou de sair também no segundo mandato, fez isso no primeiro dia de governo. Então esse é um exemplo. Teve um outro exemplo muito interessante, Murilo, que foi em 2022, quando o Papa Francisco pediu desculpas aos indígenas do Canadá por causa das consequências da Igreja Católica na cultura deles. O Papa chegou a dizer que tinha havido um genocídio cultural com os indígenas canadenses por conta da Igreja Católica dos seus ensinamentos que apagaram a cultura indígena. Isso fala muito a todos nós da América do Sul, inclusive, provavelmente esse posicionamento é porque o Papa é argentino, porque uma das razões para as grandes navegações, né, de Portugal e da Espanha foi realmente catequizar os indígenas das terras novas. Então, uma das razões que trouxeram os portugueses e os espanhóis para a América do Sul foi catequizar os indígenas. Então aqui a gente vê a postura de um estadista e, ao mesmo tempo, de um líder da Igreja Católica, que muita gente pode não ter gostado, mas por isso mesmo ele foi muito corajoso, Murilo. Agora, professor, essa mudança, né, essa mudança tão radical, né, de um momento para o outro, tendo em vista que o Papa Francisco ficou marcado, né, por chegar ali ao Vaticano nessa migração de poder do Papa Bento XVI para o dele, né? Existe até a série Dois Papas, né? Muita gente fala que há dois momentos, dois perfis. O senhor acredita que uma mudança radical para um perfil mais conservador novamente deixaria a Igreja Católica, mas não só a Igreja, mas também o Vaticano e as relações diplomáticas numa instabilidade? O senhor tem algum tipo de avaliação nesse sentido? Porque o que se diz é que o próximo Papa pode ter um posicionamento diferente, né, em relação ao Papa Francisco. Se isso acontecer, se nós tivermos um Papa com visões de mundo diferentes, com visões de mundo que não tem a mesma linha do Papa Francisco, na prática, o que o senhor espera das relações diplomáticas tendo um Papa com esse outro perfil? Bom, tentar adivinhar é tudo que o cientista não gosta de fazer, né? Sim. Mas vamos fazer uma projeção de cenários aqui. São 136 cardeais que participam da escolha do novo Papa. Desses 136, 108 foram indicados pelo Papa Francisco, 23 pelo Papa Bento XVI e 8 restaram ainda do Papa João Paulo II. Então é muito provável que o perfil desses cardeais seja na linha de escolher alguém carismático, bom comunicador e com pontos de vista sobre a política e a Igreja Católica semelhantes ao do Papa Francisco. A Igreja Católica é uma instituição de 2000 anos, mais de 2000 anos, então ela tem posturas que, para o padrão atual da sociedade, podem ser consideradas conservadoras. Por exemplo, posicionamento contra o aborto. Para muitas pessoas isso é conservador, mas é um ideal do catolicismo há muito tempo, há milênios. Então, é difícil dizer se um perfil mais conservador agradaria ou desagradaria. São 1,3 bilhão de pessoas a 1,5 bilhão de pessoas que praticam, que se professam a fé católica. É esperado, sim, que o líder da Igreja Católica seja um líder conservador. Se ele vai ser mais conservador que o Papa Francisco ou menos, isso nós não sabemos, é especulativo. Agora, de qualquer forma, não deve chegar ao poder um Papa que vai transformar completamente a visão da Igreja Católica, que é uma instituição milenar e que tem valores que são preservados há tanto tempo, Murilo. Agora, professor, já caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, eu quero te perguntar o seguinte: que mundo o próximo Papa recebe, né? Com quais desafios, tanto na esfera das guerras, na esfera do meio ambiente, da intolerância religiosa, qual mundo o Papa recebe, o próximo Papa, o sucessor de Francisco, receberá, com quais desafios aí
para conseguir sanar nos próximos anos? Um mundo à beira da guerra, né? de uma grande guerra. Se a gente olhar para a Segunda Guerra Mundial, que não começou com uma grande guerra, a gente consegue fazer uma analogia. Uma Alemanha projetando poder sobre a Europa, com no início da guerra o apoio do Hitler, que tinha o apoio do Stalin. Depois o Hitler traiu o Stalin e marchou contra a União Soviética, que fez uma aliança com o Mussolini, na própria Itália, foi derrubado em 1943, eles fizeram uma aliança com o Japão Imperial. Então eram 3 guerras separadas, o Japão Imperial projetava poder sobre a China e a Itália projetava poder sobre o mar Mediterrâneo e a Etiópia. Nesse momento nós temos uma Rússia que projeta poder sobre a Ucrânia e ameaça os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, países que já fizeram parte da União Soviética. Uma China que projeta poder sobre o Mar do Sul da China, sobre Taiwan, mas também territórios marítimos de outros países vizinhos. Um Irã que alimenta grupos terroristas, como o Hamas, os Houthis do Iêmen, a Jihad Islâmica na Palestina, o Hezbollah. E aqui na fronteira do Brasil, a Venezuela, tem 2.200 quilômetros de fronteira seca com o Brasil e recebe armamento e dinheiro da China e da Rússia. Todos esses países já formam um grande bloco. Então, e essas guerras, a guerra que Israel trava, as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, são conectadas porque o Irã fornece os drones Shahed que a Rússia usa para atacar a Ucrânia e alimenta grupos terroristas que atacam Israel. Então já existe um grande de países. Esse mundo tem uma mestrão, mundo em regiões formem guerras muito maiores, como aconteceu na Segunda Guerra. Perfeito. Conversamos então com o professor Vitélio Brustolin, que nos atende aqui neste dia histórico na transmissão do SBT News no Poder Expresso. Professor, muito obrigado, viu, pela atenção, pelas explicações super claras que nos ajudam a entender esses próximos passos depois da morte do Papa Francisco. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Até logo.